Bom, a minha experiência no mestrado profissional foi excelente. Eu busquei o mestrado profissional em primeiro lugar a partir dos projetos de pesquisa que ficam disponíveis na plataforma da FGV e percebi que o foco da pesquisa não é estritamente uma revisão bibliográfica. Existe uma grande preocupação em propor soluções práticas, soluções inovadoras que transcendem um nicho específico do direito e se preocupa muito com a multidisciplinariedade entre direito tributário, contabilidade, por exemplo. No meu caso, meu ramo de pesquisa as novas tecnologias, tributação das novas tecnologias. Então percebi que toda essa multidisciplinariedade aliada à questão das soluções práticas e inovadoras é exatamente o que eu buscava na minha formação profissional. O principal desafio é justamente pensar um pouco fora da caixa, né? No meu caso, eu escolhi a linha de pesquisa de direito tributário. E mesmo na linha de direito tributário, eu tive contato com outras perspectivas do direito tributário. Então, por exemplo, dinâmica da tributação é uma disciplina que você não vai focar só em materialidades ou a fenomenologia da incidência tributária. Você se preocupa com os impactos da fenomenologia, você se preocupa com os impactos, eventualmente, até em direito financeiro. Então, no meu caso, as disciplinas escolhidas, tanto as obrigatórias quanto as eletivas, conferiram um repertório que eu acho que só um programa de mestrado profissional conseguiria contribuir para a formação do aluno ou da aluna. A metodologia de ensino, eu achei bem interessante que ela remonta um pouco ao que é praxe, vamos dizer assim, no exterior, em que você não vai para a aula apenas para absorver aquela aula expositiva, né? É esperado que você vá para a aula já com aquela leitura feita, né? Todo o material disponibilizado na plataforma do Moodle, que é uma plataforma muito boa, tanto para acesso à bibliografia quanto para envio de atividades. Então, você vai para a aula, você não vai para a aula só para absorver o conteúdo, você vai para, na verdade, desenvolver o conteúdo que você teve, a percepção que você teve de determinado texto, de determinada bibliografia, de determinado julgado, e você discute naquele ambiente bem democrático. É realmente um espaço que fomenta o debate, então eu acho que essa é a principal questão da metodologia, o debate para a formação do pensamento, para a formação de uma ideia. Não necessariamente argumentos de autoridade, que a gente sabe que eventualmente uma doutrina ou a jurisprudência decidiu de determinada forma. Não, nós vamos contestar esse entendimento e contestar de uma maneira fundamentada, obviamente, para realmente buscar aquilo que é melhor para o sistema. O principal diferencial do corpo docente do mestrado profissional da FGV é justamente a pluralidade. E por que eu digo pluralidade? A gente tem no caso do direito tributário, eu sempre vou falar sobre essa perspectiva, nós temos todos os sujeitos relacionados à incidência tributária. Então, você tem juízes, você tem procuradores e procuradoras, você tem fiscais da Receita, tanto no corpo docente quanto também em sala de aula. Então é muito interessante que, eventualmente, um advogado ou uma advogada está dando aula, você tem a perspectiva também da Procuradoria, no caso a PGFN, e você pode contar com alunos de outras procuradorias. No meu caso, eu tive o prazer de ter colegas da Procuradoria do Estado, Procuradoria de outros municípios, que o debate ganha outras perspectivas. Eu sinto que o processo seletivo da FGV tem essa preocupação tanto no processo seletivo quanto na formação da própria turma, vamos dizer assim. Porque foi muito curioso que eu nunca tinha passado por uma turma tão plural. Eu já tinha feito outros cursos de extensão e pós-graduação e realmente o público é mais direcionado, por exemplo, só advogados e advogadas ou só procuradores e procuradoras. Então, na FGV você vê todo esse ecossistema, né, que a gente consegue realmente ter uma troca para a formação da ideia. Bom, o meu trabalho de conclusão é relacionado às novas tecnologias, né? É tributação da impressão 3D nas operações business to consumer e business to business. Eu escolhi esse tema porque eu acho que não tem como a gente conter o avanço das novas tecnologias. A gente viveu essa questão, estamos vivendo, na verdade, infelizmente, a pandemia da Covid-19 e essa pandemia mostrou que a tecnologia é uma grande ferramenta. Entendendo essa grande ferramenta, a gente vai ter avanços muito significativos para a sociedade. E como toda ferramenta que produz efeitos econômicos, a gente tem que analisar então os impactos tributários disso, a fim de que a tributação não impeça a inovação, mas também, por outro lado, assegure a correta arrecadação para fazer frente a todas as despesas e implementação de políticas públicas. E uma coisa que eu sempre falo o mestrado profissional da FGV, ele abre a cabeça, né? E pessoalmente para mim, digo com a maior sinceridade, foi um grande marco na minha vida acadêmica. Fiquei muito satisfeito com o resultado final do curso. Eu acredito, eu sinto uma grande evolução no meu modo de pensar e encarar os desafios da pragmática.
né? Não simplesmente ler um texto de lei ou interpretá-lo. Agora eu sinto que a minha interpretação, a minha questão profissional, ela ganhou novos horizontes, né? A multidisciplinariedade e principalmente pensar nas consequências daquilo que é feito, seja na perspectiva do Poder Judiciário, Poder Público ou na perspectiva da advocacia particular. Aqui no mestrado profissional não se analisam apenas as normas, aqui você analisa as normas e os modelos de negócio. É esse salto que a gente precisa fazer para garantir que a tributação seja eficiente, para que a gente tenha inovação e para que a gente tenha recursos para políticas públicas, que eu acho que eu procurei o mestrado profissional justamente para isso, para sair do campo da teoria, vamos dizer assim, e ir para a pragmática, não uso aqui o termo prática, né, para a pragmática e torná-la mais eficiente. E eu reitero, a FGV foi realmente um divisor de águas na minha vida acadêmica. Grandes oportunidades acadêmicas vieram não só pelo fato de eu estar cursando, mas também em função do título e do renome da instituição.